Diálogo Nacional. Apoio Nescafé, patrocinador dos grandes começos da sua vida. E CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. Telespectadores e internautas, hoje vocês vão conhecer um homem público diferente, moço, íntegro, ético, batalhador e hoje é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos aqui com o deputado Samuel Moreira. Que bom recebê-lo aqui no nosso Diálogo Nacional. Uma alegria para nós. Uma satisfação enorme estar aqui ao lado do senhor e ao lado dos telespectadores, internautas que estão nos acompanhando. Uma alegria, uma satisfação enorme. O nosso convidado, ele nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, 1963, portanto um jovem. E aos 9 meses, ele com sua família foram para Miracatu, no Vale do Ribeira. E lá, Samuel Moreira iniciou e consolidou a sua vida conforme ele vai nos contar. Quais são as recordações que você tem do Vale do Ribeira, principalmente da infância e da sua juventude? Eu vivo o Vale do Ribeira até hoje. Minha esposa é de lá, meus filhos nasceram lá e eu fui para lá com 9 meses de idade. A minha infância, a minha juventude, eu me recordo muito. Eu sempre interagi muito com as pessoas, sempre pratiquei muito esporte, conversei muito, sempre tive uma relação com as pessoas muito intensa, muita atividade relacionada à reunião de pessoas, para um trabalho. Ainda ali na minha juventude, eu lembro, criamos a primeira associação de bairros para fazer trabalhos comunitários na época. Por exemplo, a fazer escada para quem subia o morro, as casinhas no morro, e que não tinham acesso por uma escada. Nós fazíamos mutirão na época. Eu até outro dia estava olhando também, quando fui prefeito de Registro, fotos de mutirões. Então, eu fui prefeito com 33 anos de idade e nós sempre tivemos esta iniciativa nossa mesmo de estar nos relacionando o tempo todo com as pessoas. As recordações da adolescência, muito da escola, muito dos amigos. E sabe, doutor Rui, a gente com o tempo vai dando muito valor às amizades, a valores que às vezes no decorrer do tempo, não que você não dê valor, mas que a tarefa da sua vida, as suas atribuições, o dinamismo da sua juventude, às vezes fazem com que você se dedique de uma forma tão grande que esses valores vão ficando um pouco de lado. E eu tenho sentido essa presença mais forte das amizades, das nostalgias, das recordações do tempo da juventude, com mais intensidade no decorrer do tempo. Então eu tenho bastante recordações dos meus amigos de infância. Ainda vivo em Registro até hoje, a minha casa, a minha residência lá. Eu fui prefeito, fui eleito deputado em 2006. Então aí que eu vim para São Paulo e começamos aqui a batalha. Mas muitas recordações, muitas, nada muito específico assim, a não ser a escola, os professores, a igreja, os amigos, o campo de futebol, essas questões relacionadas mais à vida pessoal. Mas muita recordação, sim. Eu conheci o hoje presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Samuel Moreira, primeiro quando era executivo e diretor de 2 empresas que estavam sediadas no Vale do Ribeira, mais precisamente no município de Cajati, aqui em Brasil, e a Serrana de Mineração. Então, eu ia a esses municípios, provavelmente 4, 5 vezes por mês, e
Registro é o centro do Vale do Ribeira. Então, quem via a Cajati como eu ia, não podia deixar de passar por Registro. E lá conheci o então prefeito Samuel Moreira e pude observar e admirar o perfil de um novo político. Você inovou na política. Doutor Rui, eu acho que do ponto de vista da gestão, as inovações têm vindo com muita frequência. Nós estamos todos dispostos o tempo todo a conhecer as novidades do ponto de vista da gestão, da economia dos recursos, da melhoria da qualidade dos serviços, o tempo todo, da universalização de serviços públicos, atender cada vez mais pessoas. Eu considero essa questão uma questão que a modernidade, a inovação tem tido um papel fundamental na vida de cada gestor. Agora, eu estava refletindo muito sobre essa questão da inovação, da modernização, e no fundo eu ainda considero que existem valores na política, na gestão pública, que no fundo são valores antigos e que não tem muito por que se inovar. A honestidade, o caráter, o trabalho, o dinamismo, a dedicação, o espírito público, no fundo são valores relativamente antigos e que não devem mudar, não deve se ter uma preocupação. Às vezes eu acho que há muita discussão em torno de gestão, modernidade, mas eu acho que nós temos uma questão que é para se discutir com mais profundidade, que são a questão realmente dos valores na política. Isso não é uma questão de modernidade. Eu acho que essa é uma questão que está colocada já há algum tempo e que não pode se perder de vista. No fundo, é até uma questão um pouco conservadora. Todo mundo quer ser um pouco moderno, liberal, mas essas questões são antigas, né? E elas devem ser conservadas, né? E a atividade política nos coloca para refletir bastante sobre isso, inclusive na diferença entre partidos, entre posicionamentos, aonde está essa questão dos valores, né, dos conceitos na política. Porque não é só gestão. Gestão é fundamental, resultado. Eu, quando era prefeito, dizia muito isso. Eu acho que política e administração são resultados, folha de serviços prestados. Tem que olhar depois o que foi feito. Mas comportamento também. São duas coisas importantes, né? Deputado Samuel Moreira, a vida profissional dele, ele foi subindo degrau por degrau. Começou como engenheiro civil na Universidade Santa Cecília, em Santos. É onde eu me formei. Lá você se formou e se tornou um líder também, né? Lá você aprendeu naturalmente aquilo que você hoje é, né? Um líder. Ali sempre os estudantes procuram se reunir para conquistar algo melhor para a categoria dos estudantes e para a própria faculdade, né? Na época que precisava de melhorias, a gente acaba sempre se reunindo. Eu participei do diretório acadêmico, participei do Centro dos Estudantes de Santos, na época que Santos ainda não tinha autonomia. Participei da luta pela autonomia de Santos, que não podia, na época, eleger o seu prefeito, né, porque era uma área considerada de segurança nacional. Teve toda uma luta também para que isso ocorresse, nós participamos. E aí você vai interagindo, vai criando aquela sensação boa de estar participando do coletivo, né? E acabei indo para as empresas públicas depois de formado. Fui para a Sabesp, trabalhei um pouco na Sudelp e depois logo já na Sabesp, onde eu fui construindo uma carreira. E aí depois fui para a prefeitura, fui prefeito, então sempre muito na área pública. A minha carreira realmente se deu sempre na área pública. E no movimento estudantil lá na Universidade Santa Cecília, você mencionava que participava dos partidos políticos, dos movimentos internos políticos lá da universidade. Foi aí que provavelmente aquela mosquinha azul da política lhe deu uma ferroada? Pode ter sido isso, somado à questão da cidade pequena que você vive, que você quer mudar, que você quer melhorar, e aí você vai transferindo um pouco dessa experiência, dessa atividade na universidade, para aquele desejo também de governar sua cidade, de fazer um trabalho.
eu acho que foi essa soma que me levou, que me conduziu para a política, para a eleição de prefeito e agora de deputado, e acho que esse foi o perfil. Na faculdade, na época, a inflação era muito alta, então todo ano tinha uma discussão muito grande em torno do índice de reposição, dos aumentos que a faculdade teria em função da inflação, e aí era um pouco mais, um pouco menos, aí era uma briga, porque nós nos reuníamos com os estudantes, com a diretoria da escola, e ficavam discutindo para ver se diminuía o valor. Tinha uma luta ali também com a escola, né, que era uma luta saudável, sempre muito propositiva, inclusive para melhorar as condições da escola. Mas também tinha esse sonho um pouco de atuar ali no Vale do Ribeira, de melhorar a região, que sempre foi uma região muito difícil. Agora ela já não é mais a região mais pobre do estado. Os nossos indicadores agora já mostram que o IDH, por exemplo, do Vale do Ribeira já melhorou bem. As cidades já passaram para médio e alto desenvolvimento. Pontificando o registro. Né? Registro e o Vale do Ribeira inteiro. Como o senhor disse inicialmente, Registro é considerada a capital da região. Mas as cidades todas tiveram um bom salto já de qualidade, porque o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, ele tem 3 fatores importantes. Então ele tem os índices da educação, os índices que medem a longevidade, as pessoas estão vivendo mais em todos os lugares, mas na região do Vale, especificamente, estão melhorando bastante a longevidade, e a renda per capita. Então, a renda por habitante é que nós temos um pouco de dificuldade, porque a região ainda não consolidou os seus principais projetos, que estão em andamento, mas precisam consolidar, a exemplo da duplicação da BR-116 no trecho da Serra do Cafezal, né, que é uma duplicação solicitada há 20 anos de luta, e agora ela está começando devagar, fora ainda dos prazos, com dificuldade. É uma rodovia federal, mas a gente espera conquistar essa duplicação porque isso ajuda no desenvolvimento econômico da região. Depois dele passar pela Sudelpa, como ele mencionou, onde ele foi pontificou também como um engenheiro bastante competente, e depois pela Sabesp, onde ele chegou a superintendente regional. No próximo bloco, nós vamos mergulhar na vida política do deputado Samuel Moreira, que hoje preside a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Diálogo Nacional, no seu programa de número 797, recebe hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira. Vamos conhecer agora o início da sua vida política, 1997, quando você foi eleito prefeito de Registro. Exatamente. E com uma votação expressiva. Conta como foi sua campanha, quais eram as grandes linhas da sua candidatura. Uma história um pouco longa, talvez tentar resumir, mas a minha carreira na Sabesp, como o senhor disse, eu entrei como engenheiro na Sabesp, fui gerente de uma micro-região com 5 municípios ali no Vale do Ribeira. Depois eu fui chefe do departamento técnico de toda a região, e aí já 23 municípios como chefe do departamento técnico. Fui gerente também de divisão e depois fui superintendente. E num determinado momento, alguns amigos, companheiros, pessoas, inclusive assim da comunidade que viviam um pouco com a associação comercial, viam que a cidade, depois de 30 anos, no fundo governadas por 2 famílias que viviam disputando e se alternando no poder, acharam por bem ter uma candidatura diferente, de mudança. E, de fato, a cidade não estava bem, os serviços muito ruins, pouca capacidade de investimento, projetos quase nada praticamente, dívida, a cidade com muita dificuldade. E nós fomos para a candidatura por conta de ter uma certa juventude, estava com 33 anos, e ao mesmo tempo uma boa experiência administrativa, porque a Sabesp é uma empresa que nos permite qualificação e também a experiência de administração pública.
e fomos para a eleição, numa eleição muito dividida, 8 candidatos. E eleição também são circunstâncias, porque circunstâncias, talvez se não fosse aquela, talvez eu não tivesse ganho a eleição. E com 8 candidatos nós ganhamos a eleição com 25% dos votos, porque se fragmentou. Para o senhor ter uma ideia, saíram 2 ex-prefeitos, um vice-prefeito e outros candidatos de outros partidos, vereadores, que tinham até uma relação muito mais intensa que a minha, que tinha chegado na cidade há 2, 3 anos. Apesar de conhecer registro desde que nasci, porque eu era ali de Miracatu, onde eu vivi a minha juventude, a minha adolescência, a juventude, e acabei indo para registro nesse processo de crescimento dentro da Sabesp. E alguns engenheiros, amigos, acharam que devia lutar para mudar. E vencemos as eleições por 169 votos, num colégio de 40 mil eleitores. Foi muito disputado, eu ganhei a eleição, nós ganhamos a eleição, né? Foi um negócio impressionante. E nós passamos a eleição, domingo, fechou 5 horas da tarde, até meia-noite, a ex-prefeita 5 votos, 10 votos por urna na minha frente. E nas últimas 8 urnas, que era mais da zona rural, foi impressionante. E o povo mais simples, nós conseguimos ultrapassá-la. Ela estava no outro dia com 200 votos na frente, nós colocamos 369, por exemplo, e ganhamos por 169 votos. Mas foi até a última hora, voto por voto, o tempo todo, e eram 8 candidatos. Então, com 25% dos votos. E aí fizemos um governo de 4 anos, na reeleição, aí nós já disputamos em 3, né? Eu como candidato do PSDB, uma candidatura do PT e uma candidatura do PP, que representava também um pouco aquele grupo que já vinha há muitos anos governando. E o PT também colocou uma candidatura e nós ganhamos com 81% de votos. Aí nós já tivemos uma votação bem expressiva, um reconhecimento muito forte da população, porque nós atacamos muito a qualidade dos serviços e aí precisa medir, precisa ter indicadores, não adianta só achar, tem que medir. Até a limpeza pública é possível medir a qualidade. Então você mede a qualidade da limpeza pública, dos atendimentos na saúde, né? Você mede a qualidade do ensino, você vai medindo, e a prefeitura é uma grande prestadora de serviços, né? O transporte público, quer dizer, todos esses serviços você vai melhorando, ampliando. Para o senhor ter uma ideia, em Registro, que é uma cidade que tem mais de 60 mil habitantes, para o senhor ter uma ideia, eu fui prefeito há pouco tempo, 16 anos, também já não é tão pouco, há 16 anos e meio. Tinha um posto de saúde, nós implantamos mais 11. Quer dizer, mais 11, tinha um, colocamos 11. E com médico, tudo, né, com unidade funcionando. Eu fazia questão de visitar as unidades, de sair lá, olhar, verificar, né, então a gente conseguiu melhorar muito os serviços, a limpeza da cidade, a conservação das ruas, das estradas. Nós acompanhamos tudo muito de perto e a qualidade do serviço ela é muito importante para melhorar a vida das pessoas e para o prestígio e o respeito do prefeito, que é o administrador. E fizemos bons projetos de investimento, de coisas novas para a cidade. Então isso também marcou muito, fizemos projetos muito importantes, avançamos muito, a cidade melhorou, eu tive um bom reconhecimento. Mas foi isso. Aí a partir daí repercutiu em toda a região. Como o Registro é a capital da região, repercutiu. E eu também, logo que saí em 2004, foram 8 anos, o Serra tinha ganho a prefeitura em São Paulo. E ele me convidou para ser subprefeito em São Miguel Paulista. E nós também, em 1 ano e meio, conseguimos implantar em São Miguel muito dessa experiência, da qualidade do serviço. Então, tivemos um bom reconhecimento e tivemos uma eleição em 2006 muito boa. Nós tivemos 110 mil votos em 2006, né? Então foi uma votação muito expressiva e em 2010 fomos reeleitos, tivemos 131 mil votos, uma votação também muito expressiva. Tive a oportunidade de ser líder da bancada do PSDB, tive a oportunidade de ser líder do governo, agora Geraldo Alckmin, e agora estou tendo essa oportunidade de ser presidente da Assembleia, que é uma responsabilidade imensa, porque é preciso fortalecer o legislativo e é preciso implementar uma política que a gente consiga dar mais transparência, mais eficiência nos gastos
e projetos que a Assembleia Legislativa, os deputados, possam se aproximar do dia a dia do povo e resolver problemas que estejam no dia a dia das pessoas. Esse é o grande desafio, porque senão o parlamento fica muito residual. Ele passa meio ao longo da vida das pessoas. Então nós temos que ter uma agenda que nos envolva mais com o dia a dia das pessoas, aprovando projetos. Nós estamos muito atentos a isso, e o governador Geraldo também, da segurança pública, de mobilidade, né, financiamentos para essas obras importantes que melhorem a mobilidade, para que as pessoas consigam se deslocar melhor. Então são desafios que nos levam a trabalhar bastante. Nós temos entusiasmo para isso, né? Ainda estamos uma idade razoável que nos permite, se bem que o entusiasmo também é para qualquer idade, né? O desafio que está nos colocado é esse, e nós estamos trabalhando para isso, viu, doutor Rui? Para melhorar a imagem, inclusive, do legislativo. A gente acompanha, e aí tem uma discussão que é a mudança do nosso sistema político, eleitoral, a reforma política. Isso, né? Nós temos todo um capítulo para discutir no próximo bloco. Vamos falar, sim, sobre Mas antes disso, deixa eu retornar um pouquinho ao prefeito Samuel. E o prefeito Samuel Moreira, a revista Isto É, ela faz sempre uma enquete para eleger o melhor prefeito do estado de São Paulo. Samuel Moreira foi, com 87,5% de aprovação, eleito naquele ano como o melhor prefeito do estado de São Paulo. Além disso, ele, na sua vida pública, ele presidiu o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira, o CODIVAR, e também o Conselho do CEPAM, além de, como ele mesmo nos contou, a subprefeitura de São Miguel Paulista, na Zona Leste, que é um verdadeiro grande município, né? 400 mil pessoas. Lá nós temos hoje o Centro de Integração Empresa-Escola. Ele tem um trabalho social intenso na Zona Leste. E nós ajudamos muito as obras do Padre Ticão, que você conhece. Conheço bem, Padre Ticão. E o Padre Rosalvino também. Rosalvino, né? Também. E lá são lideranças muito fortes. Eles estão desenvolvendo um projeto que já é uma realidade, preparar os jovens para os vestibulares. Aqueles jovens da periferia que não teriam a menor condição, a não ser por cota, de ingressar numa universidade. Então, o Centro de Integração Empresa-Escola, um projeto idealizado pelo Padre Ticão, nós, o ano passado, preparamos 500 jovens, e mais da metade desses 500 jovens ingressaram nas universidades. Olha, parabéns, isso é muito bom. E esse ano estamos repetindo também essa fabulosa experiência que o Padre Ticão inovou e que hoje é uma realidade. Parabéns. Mas me conta uma coisa, deputado. Na época como prefeito, vamos só fazer um exercício aqui de imaginação. Prefeito Samuel Moreira, município de Registro, posto de saúde, médico. Hoje, passando por aquela época, o senhor aceitaria receber médicos de outros países? Olha, é muito importante que eles tenham qualificação relacionadas às necessidades do nosso país e do nosso povo. Então, eu acho que ter esse exame que realmente qualifica e certifica, eu acho que é um ponto importante. Eles chamam, acho que, de reválida, que é o exame importante que seja feito. A partir daí não há preconceito nenhum, né? Eu acho que se a população precisa de médico e é possível que se tenha médicos de outros países em substituição, a ausência de médicos que queiram ir para esses lugares brasileiros, médicos brasileiros que não querem por algum motivo, é preciso que se dê de alguma forma a cobertura ali para a população. Então, sem nenhum preconceito. Agora, é importante a gente observar
um detalhe. É importante que nós possamos compreender que todo cidadão que vive no Brasil, de fora ou brasileiro, merece e deve se ater às nossas regras constitucionais. Então, o cidadão é estrangeiro, pode ser médico, engenheiro, ele vem, ele trabalha, ele recebe pelo seu ganho, como recebem os brasileiros, né? Ele fica submetido à legislação brasileira. Quer dizer, isso tudo é importante. Nós não podemos, é meio que inimaginável, nós pagarmos a um governo de fora, né, ou uma empresa de fora e ela possa colocar os seus empregados aqui sob as condições que não sejam as condições do Brasil. Então, esse profissional médico de fora tem que ter liberdade, ele tem que ter a liberdade aqui de ir e vir, ele tem que ter a liberdade de ganhar o seu salário dignamente, como ganham os médicos brasileiros. Quer dizer, não é possível que ele venha para cá para ganhar um dinheiro e dar para outra empresa de fora ou um governo de fora. Ele merece ter o salário e ter a sua vida como tem um médico brasileiro. Então, é preciso ter cuidado. O cidadão que vem de fora, por mais de fora que ele seja, e as regras em outro lugar sejam diferentes daqui, ele tem que se submeter e de maneira, eu diria, boa, às regras brasileiras. Quer dizer, ele não pode passar aqui um sinal vermelho. Aqui tem uma regra. Ele deve ganhar um salário, esse salário deve ser dele, sobre as condições do Ministério do Trabalho, sobre as regras trabalhistas, sobre a nossa Constituição. Então, só nos atermos a isso, né? Porque senão também nós começamos a misturar um pouco as coisas. E aí as regras passam a não valer e isso é um pouco complicado. Da redação do Diálogo Nacional, o Alexandre Altenfelder vai nos dar agora a boa notícia desta semana. E nessa semana, uma notícia positiva que vai animar a economia brasileira. Eu falo isso porque as vendas do varejo tiveram um melhor desempenho desde janeiro de 2012. O crescimento no mês de julho deste ano, comparando-se com o mês de junho, foi de quase 2%, o que significa que a nossa economia está aos poucos se recuperando. As vendas do varejo estão aquecendo, os números estão aí. Notícia positiva para a economia. Semana que vem eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Portanto, fique ligado e até lá! Hoje nós temos essa agradável conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira. Nós dizíamos que o deputado, quando em 2006, depois de dois exitosos mandatos de prefeito de registro, ele candidatou-se a deputado estadual e foi eleito com precisamente 109.225 votos. Em 2011, ele novamente candidatou-se à reeleição. 2010. E foi reeleito com 130.865 votos, quase 30% de votos a mais. A partir daí, ele iniciou aí uma carreira política bonita, foi vice-líder do governo, na Assembleia Legislativa ele foi relator do orçamento, foi líder da bancada do partido que lhe pertence, o PSDB, na Assembleia, presidiu a CPI, famosa CPI do Bancoop, né? E se tornou realmente uma nova liderança política do Estado. Samuel Moreira é casado, tem 2 filhos. Dá para conciliar bem a vida de presidente da Assembleia com a família? Essa é uma tarefa difícil. Meus filhos hoje
eu quando entrei na prefeitura, um tinha 3 anos e o outro tinha 6. E eu confesso que talvez pudesse estar bem mais tempo com eles se tivesse uma vida que não fosse uma vida de dedicação mais forte às questões públicas que não têm fim. É impressionante, a gente tem serviço o tempo todo na área pública. É uma demanda enorme. Então, nós nos entregamos de corpo e alma, até por conta da idade, 33 anos, e quando nós fomos ver, aí os filhos vão crescendo, crescendo, e agora, graças a Deus, a esposa, todo mundo ajudando, e eu também, quer dizer, sempre procurei, ainda que 11 horas da noite, meia-noite, até hoje ainda, até falei com a minha esposa, falei, Sandra, você precisa me ajudar um pouco a tirar o óculos do Diogo. Eu tenho um filho, ele tem 19 anos, agora está com 19 anos já, o mais novo. E ele tem miopia, o óculos é um pouco grosso, então ele dorme às vezes assistindo televisão e dorme com óculos. E eu toda noite chego, 11 horas, meia-noite, vou lá e tiro o óculos dele, né? E às vezes eu nem chego, porque às vezes eu viajo, vou para o interior, faço outras cidades, falei, Sandra, você precisa tirar o óculos do Diogo. Então eu procuro toda noite estar com eles, às vezes chego, eles estão acordados, converso com eles, procuro fim de semana, às vezes eles falam, não pai, tudo bem, nós vamos esperar o senhor para jantar, mas não vem com pauta, hein? Porque as coisas vão ficando para trás e a gente até acaba fazendo uma pautinha. Mas a relação é ótima, graças a Deus, são bons meninos, a esposa ajuda muito e eles compreendem, né, essa função que a gente tem, né? Há uma compreensão grande, então tudo bem, mas é difícil conciliar. Eu sou corintiano, meu filho mais novo é corintiano, já fomos ao estádio pouquíssimas vezes. Outro dia eu estava pensando também, podia ir no estádio um pouco mais, levá-los para ver jogo de futebol, coisas que são mais difíceis, porque às vezes no fim de semana a gente corre o interior. Eu costumo correr as cidades. Eu fui o mais votado entre todos os deputados em 29 cidades. Olha a responsabilidade que a gente tem com essas 29 cidades, por ser o mais votado. Fora as que eu tive voto em quase 80 cidades, que são cidades do Vale do Ribeira, praticamente todas eu fui o mais votado, mas é fruto desse trabalho muito próximo, de também estar presente no município, e nos sobra o fim de semana. Então, no fim de semana acaba correndo para lá e para cá também, mas é possível conciliar, há uma compreensão e está tudo em ordem, está tudo bem. Que bom. Está indo bem. Presidência da Assembleia. O deputado Samuel Moreira foi eleito quase que por unanimidade, né? Exatamente. E assumiu a Assembleia, está impondo o seu estilo de gestão na Assembleia Legislativa. Quais são as atribuições para os nossos internautas e telespectadores conhecerem, atribuições constitucionais da Assembleia Legislativa? Olha, a Assembleia Legislativa, ela aprova e discute e debate as leis que são importantes para a vida do cidadão aqui em São Paulo. Então, a Assembleia debate os financiamentos, que são autorizações para o governador obter recursos para fazer metrô, para fazer, por exemplo, o viaduto que liga Santos ao Guarujá, né? Financiamento que a gente aprova na Assembleia. A duplicação da Tamoios, financiamento que a gente aprova na Assembleia. As estações de metrô, só para se ter uma ideia de infraestrutura, financiamentos na área da saúde, são autorizações que o governo do estado pede e que nós temos que debater, avaliar, ver os índices do financiamento para aprovar. Não, o governador não tem autorização para fazer as coisas por decreto. Então, por exemplo, a lei antifumo na época, né, que proibiu que as pessoas fumassem em espaços coletivos, públicos ou privados. Debate na Assembleia, discussão, arruma a lei aqui, arruma ali, falta alguma coisa, implementa. Nós criamos a Comissão da Verdade. São legislações que permitem o debate para resgatar um pouco da história do período da ditadura que ocorreu aqui em São Paulo. Então está lá a Comissão da Verdade. Nós aprovamos a lei do ficha limpa, ou seja, permite apenas que para ser contratado, tanto no governo do estado, na Assembleia Legislativa ou no Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, qualquer funcionário seja hoje ficha limpa. Não pode ser contratado.
São legislações importantes, discutindo agora concessão de parques. Por exemplo, um parque estadual, como fator de desenvolvimento, deve ser concedido à iniciativa privada, uma concessão, né, ou não? São discussões que a Assembleia, porque o governador não tem autorização para fazer isso por decreto pela população. Então, o espaço democrático de discussão é a Assembleia para aprovar ou rejeitar as leis que são colocadas pelo governador ou pelos deputados, como aprovamos recentemente, por exemplo, uma lei importante que caça o registro das empresas que promovem trabalho escravo, né? Então, o trabalho escravo, se tiver, né, tem uma lei agora que caça o registro da empresa. Então, a Assembleia Legislativa discute e aprova leis. Por outro lado, os deputados também fiscalizam o governo. É importante que os secretários, para se ter uma ideia, por obrigação constitucional, todos têm que ir pelo menos uma vez por semestre, 2 vezes por ano, ir lá prestar conta do seu trabalho, né? Então, os deputados vão lá e debatem com o secretário o andamento dos projetos, com os reitores agora, por uma emenda constitucional também que nós fizemos, os reitores das universidades têm que ir lá explicar como é que está o orçamento, como é que estão as despesas, como estão os planejamentos para novos cursos, né, com os deputados. Mas além dessa fiscalização da legislação, tem também, o deputado tem também a atribuição de representar a sua população, representar às vezes um segmento que o elegeu, uma região que o elegeu, para que ele faça os seus esforços, represente aquela população, buscando recursos, ideias, projetos que desenvolvam aquela cidade, aquela região. São as atribuições constitucionais dos deputados e da Assembleia. O telespectador conhece os 3 poderes da República e aqui no Estado. Poder executivo, que em São Paulo hoje o chefe do Poder Executivo é o governador do Estado, Geraldo Alckmin. O chefe do Poder Legislativo, que hoje nós temos a satisfação de receber, que é o deputado Samuel Moreira. E o chefe do Poder Judiciário, que vocês tiveram a oportunidade de ver e ouvir, que é o desembargador Ivan Sartori. Como é que está o relacionamento da Assembleia com os outros poderes? São poderes independentes. Independentes que devem funcionar de maneira harmônica, harmoniosa. O relacionamento é bom. É um relacionamento, eu diria, não dá para dizer que totalmente formal, porque você vai se relacionando, conhecendo as pessoas, mas não há nenhum tipo de mistura entre as atribuições, as funções. São pessoas que nós admiramos, o Dr. Geraldo Alckmin, o Dr. Ivan também, sempre com aquela relação formal, aquela relação independente, respeitando a autonomia e a atribuição de cada poder. É evidente que tem correlação de forças políticas, né? Bancadas, número de deputados, que se elegem, às vezes, junto com um programa de governo do Executivo, né? Então, tem as bancadas do governo, as bancadas de minoria, de oposição, tem toda uma correlação de forças políticas dentro da Assembleia. Mas, enquanto poder legislativo, a presidência da Assembleia, podem ter certeza que é um poder autônomo, independente, mas que procura contribuir. Projetos de aumento de salário do pessoal, a gente procura agilizar, porque às vezes o funcionalismo tem uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. As questões que são boas para a população, que chegam lá com uma boa intenção, com pouca modificação, às vezes precisa ser modificado, né, o projeto, é sempre agilizado pelo Poder Legislativo, porque são coisas em benefício da população, não tem por que ficar lá parados. 2 questões que eu recebi aqui de telespectadores do Diálogo Nacional via Twitter, pedindo para perguntar ao senhor. A primeira é a relação entre a Assembleia e o Tribunal de Contas, já que o poder fiscalizatório das contas do Estado pertence à Assembleia. O Tribunal de Contas, a Assembleia, recebe as contas e manda para o Tribunal de Contas? Não deveria ser o contrário? O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia. Ele é vinculado à Assembleia Legislativa.
Evidente que ele tem toda a sua autonomia, não há nenhuma relação de subordinação, ele pertence à Assembleia, é um órgão vinculado, mas tem toda uma autonomia dos seus conselheiros. Hoje já tem um Ministério Público de Contas, ligadas ao Tribunal de Contas, e o tribunal recebe os contratos, recebe, inclusive da própria Assembleia também, né? Ele acompanha, fiscaliza. Um relacionamento harmônico. Um relacionamento absolutamente harmônico e independente. Na democracia é importante que a gente tenha muita consciência dessa questão da independência, deixar as coisas fluírem sem ficar manipulando, tentando direcionar. Não, a gente tem que deixar as coisas fluírem de maneira independente para que haja sempre uma fiscalização, uma correção nas iniciativas. Isso é importante para a democracia, as regras, né? Porque democracia não é só participar, doutor Rui, não é só votar, não é só participar, dar ideias, não. A democracia é respeitar regras. Todo mundo compreender que está submetido, mesmo sendo autoridade, às regras, né? Todos nós, né? Isso é um bom funcionamento da democracia, que é um valor internacional, que nós precisamos zelar e cuidar. Então, isso é importante. Hoje nós estamos tendo essa agradável conversa com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, deputado Samuel Moreira. Junho, nós tivemos aí as manifestações nas ruas, a voz nas ruas e as bandeiras que as manifestações legítimas, sérias, levantaram nas ruas. Uma delas, a reforma política. Qual é a posição do deputado Samuel Moreira em relação ao voto distrital, à guerra fiscal e à recuperação de atribuições perdidas pelos legislativos estaduais? Essa é uma questão muito importante. As manifestações das ruas foram muito importantes. Apesar delas terem sido diversificadas, talvez nós pudéssemos reuni-las em dois grupos num primeiro momento. Um foi a insatisfação com a classe política, de uma maneira generalizada. Uma insatisfação com a impunidade, com a corrupção, com a falta de transparência, com a falta de representação. A população não se sente representada pelos seus eleitos, né? Então, muita insatisfação nesse campo. E uma outra insatisfação, que era muito diversificada também, mas que pode ser agrupada, que eu considero a qualidade dos serviços. Houve muita queixa com relação a transportes, saúde, educação, ou seja, se manifestaram de maneira muito dura com relação a essas questões. São muito saudáveis, as manifestações são bem-vindas, né? Isso é muito importante. Agora, é aquilo que a gente disse aqui. Na democracia tem regras, então nós não podemos passar os limites das regras. Não pode ter abuso de autoridade, mas não pode também ter omissão e ausência de autoridade. Todos têm que se submeter às regras. Não pode ter violência. Violência não é uma questão de ter oportunidade ou não. Isso é fora da regra. A regra democrática não permite que seja violento, né? Então, as manifestações são boas, no sentido de nos mostrar os problemas. Quais as soluções? Eu acho que, do ponto de vista da insatisfação com os políticos, é preciso que haja uma reforma política. Doutor Rui, não é possível um país... É muito difícil com 30 partidos. Quer dizer, e partido virou uma coisa que cada um faz pelo seu interesse. Monta um partido para ser candidato, o outro monta um partido para negociar tempo de TV, espaço no governo. É muito ruim, né? E o cidadão normal, que assiste televisão, que assiste novela, que vai trabalhar, volta, que vai no campo de futebol no domingo jogar, que faz um churrasquinho com seus amigos, ou que luta, que vai no dia a dia, ele não entende 30 partidos. Aí faz uma pesquisa, 85% não acreditam em partidos, porque não tem necessidade de ter 30 partidos no país, né? Não tem. As pessoas querem saber o seguinte: quem ganha, governa. Quem perde é a oposição, fiscaliza. Aqui no Brasil, 30 partidos. Então tem que diminuir o número de partidos e tem mecanismos para isso, terminar as coligações proporcionais. Não tem mais que ter aquela coligação onde um partido lança 20 e o outro entra com 2 para complementar aquela coligação. Não é possível no país
você votar, por exemplo, no Enéas, que eu não estou nem dizendo se tinha mérito ou não, eu estou só dizendo votaram no Enéas e elegeram um com 20, com 10 votos. Lembra? Elege outro. Né? Um país que permite que 1.600 candidatos se coloquem na sua frente aqui em São Paulo como candidato a deputado. Você passa em cidades pequenas, tem 30, 50 cavaletes de candidatos. Quer dizer, permite que vote-se sem sequer conhecer o candidato. São as regras que permitem, não é o povo que está errando. É que nós temos que ter o voto distrital. Porque o voto distrital é muito simples, nós temos quase 30 milhões de eleitores, 94 deputados, é só dividir o número de eleitores por 94 regiões. Teríamos regiões de 300 mil eleitores. 300 mil eleitores, ali se escolhe o seu representante. Como é em outros países, inclusive mais desenvolvidos. Né? E ali só vai poder ser candidato quem tem o título dali, e só vai poder ser candidato um por partido. Então você já reduz de 1.600, você reduz ali para 6, 7 candidatos. E o que for eleito é o representante daquele que moram e que vivem ali. Esses vão saber quem é o seu representante. Tendo votado nele ou não, é ele o representante. Ele ganhou, então vão acompanhar, vão cobrar. Fica muito mais fácil de saber a vida dele, se ele ficou rico, se ele ficou pobre, como ele está atuando, como ele votou em tal votação. O controle sobre o mandato fica mais fácil do povo. E só há possibilidade de se ter o maior controle da atuação do político se ele estiver inserido na vida daquelas pessoas, naquele lugar. Então aí nós vamos conseguir ter um controle maior sobre a vida do político. Agora não. Hoje é possível um deputado se eleger sem sair de casa, com dinheiro. Se ele tiver dinheiro, o que ele faz? Contrata cabo eleitoral em cidades por aí afora, cidades que ele sequer foi. Contrata o cabo eleitoral, vem os votos. E ele se elege com recurso. E não com o debate, com o compromisso que poderia ocorrer num voto distrital. Você diminui a distância entre o eleito e o eleitor. A distância fica pequena. E aí ele se sente representado, porque ele sabe quem é seu representante. Não como agora, que um vai lá e não vota, na cassação, por exemplo, do Donadon, e ele bota a culpa em todos os políticos. Né? Então, não, aí não é justo cair numa vala comum. Tem gente boa na política, tem gente que trabalha, tem gente que é correto. Então, é preciso que a população tenha um controle ali, na sua região. Olha, veja aqui na capital, nós poderíamos ter cerca de 30 deputados aqui da capital, um em cada região de 300 mil. Agora, às vezes pega um eleitor, por exemplo, da Lapa, ele não sabe quem é um representante dele. De Pinheiros, ele não sabe. Ou de São Miguel Paulista, ou do Itaim Paulista, porque o mais votado às vezes teve 5% dos votos. 5%, 95% não votou. Não se sente depois. Por isso que as pessoas acabam, depois de 2 meses as pesquisas mostram, esquecendo de quem votou. Esquecem quem votou, mas não é culpa do eleitor, é culpa do sistema, que permite que o voto venha de qualquer jeito, que todo mundo vote em gente de todo lugar, e não dali, da região dele, que tivesse um debate. Então, acho que a reforma política com o voto distrital resolveria boa parte dessa questão da falta de representação e do controle maior sobre o político. Eu acredito muito nessa mudança na reforma política. Eu digo, doutor Rui, sem tomar muito tempo, telespectador, um internauta, que até para escolher tomate na feira, né? Para a gente escolher um tomate na feira, a gente tem que ter critério. A gente vai lá, olha, aperta, vê se está vermelhinho, se está mais verdinho. Você tem um critério. Imagina para escolher político. A gente tem que ter critério melhor. O nosso critério é muito ruim. Né? A regra que é colocada ela é muito ruim, ela permite isso, né? Essa distorção. Então, eu acho que essa é uma forma. E a questão dos serviços, que a população reclamou muito, na saúde, por exemplo, que agora estão colocando mais médicos e tal, eu não acredito em soluções de cima para baixo. As soluções estão nos municípios, são os municípios que prestam serviço. Hoje o cidadão que mora no município, a hora que falta médico, ele vai na prefeitura. A hora que falta professor, ele vai na prefeitura, a merenda está ruim, ele vai na prefeitura, o transporte escolar, ele vai na prefeitura, o transporte coletivo é na prefeitura, a funerária é concessão da prefeitura,
O saneamento é concessão da prefeitura. A prefeitura é o prestador de serviços. E hoje as prefeituras no Brasil ficam com apenas 13% dos impostos que se arrecadam. 62% fica em Brasília, para que Brasília fique dando solução de cima para baixo. Hoje um prefeito pode sair de uma cidade pequena e correndo em Brasília, doutor Rui, para conseguir uma patrol, para conseguir uma retro, vai lá com o chapéu na mão para conseguir uma pavimentação de rua, 80 mil reais para reformar um posto de saúde. Esse dinheiro já não tinha que estar em Brasília. Esse dinheiro tinha que estar no município, precisa ter uma distribuição melhor dos recursos para fortalecer quem presta o serviço. Se tivesse mais dinheiro dos municípios, eles dariam solução para os médicos. Eles têm recurso, pode oferecer, pode buscar. Não, tudo de cima para baixo. País concentrador, inclusive das legislações. Por que São Paulo, a legislação de segurança, ou a maioridade penal, tem que ser igual a do Piauí, tem que ser igual a de Goiás? Por que não podemos fazer a nossa legislação aqui diferente, nesses termos? Como existe em países desenvolvidos também. Um pouco mais de autonomia para legislar. Não, tudo é em Brasília. É uma centralização econômica e política muito forte em Brasília que tem que mudar para outra direção, para fortalecer onde as pessoas moram. Então eu acredito muito que a população deu esse recado e nós deveríamos caminhar para a reforma política com o voto distrital e fortalecimento dos serviços públicos no prestador de serviços. Dá mais autonomia para as prefeituras decidirem e serem cobradas, porque onde as pessoas moram é que elas têm o direito de participar e cobrar. Não lá em Brasília com soluções muito de cima para baixo. Eu comecei o programa de hoje dizendo para vocês, internautas e telespectadores do Diálogo Nacional, que vocês iriam conhecer hoje um político diferente. O deputado Samuel Moreira, que preside a Assembleia Legislativa, fez várias reflexões aqui no nosso programa que com certeza vocês vão pensar e pensar bastante, porque há necessidade de políticos íntegros, honestos, como o deputado Samuel Moreira, para que nós possamos, com isso, renovar a nossa classe política e, consequentemente, marcharmos para aquele Brasil mais justo e, consequentemente, bom para todos nós. Parabéns, deputado Samuel Moreira, pelo seu trabalho. Viu? Muito obrigado. E disponha do nosso Diálogo Nacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio Nescafé, patrocinador dos grandes começos da sua vida. E CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.